Vamos para nossa sintonização, tomar nosso cafezito com calma, com alma. Eu não sei se você já ouviu a expressão choque de consciência. Nós vamos falar um pouco sobre isso nesse episódio. A lua está cheia no céu e são momentos que muitas coisas ganham clareza, principalmente depois das últimas semanas. E essa lua entra em Escorpião às 10 horas e 54 minutos, vibrando junto com o arquétipo do Sol ressonante no Tzolk'in. Então essas energias se encontram em um lugar do ser que até então estava ali, adormecido, né? Tudo estava indo bem, a vida caminhando, até que vem uma sensação de, ai, como que eu não pensei nisso antes, né? Como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu não enxerguei tal coisa antes? E são nesses momentos que acontecem esses famosos choques de consciência. É como se você tivesse recebido ali um download, né? Com aquele choque, um véu se dissolveu bem na sua frente. Então, quando a lua entra em Escorpião, entra em um lugar de incubação, algo que ali está presente no seu campo, mas de uma forma inativa. E de repente isso se ativa, isso renasce, né? Muito a energia de Escorpião que renasce das cinzas, né? E as cinzas representam esse lugar de que algo foi transmutado, algo não mais existe. E quando acontece esse choque de consciência, é o momento que o que estava inativo é como se acendesse aquela luz, né? E muitas das coisas não são confortáveis de se enxergar com tanta clareza, porque algo muda, um botão ali interno é apertado, há um desconforto, e isso é súbito, né? Isso vem a qualquer hora, a qualquer lugar, né? E a vida ali em movimento para você se tornar consciente de você mesma, de alguma coisa que você precisava enxergar com mais clareza. Então, esse arquétipo do Sol, né, no tom ressonante, ele conduz muito a um lugar de conexão com esse canal que interliga você com tudo que há, com esse infinito, com esse divino, com o universo. E esse lugar, ele contém muitas respostas, né? Ele que traz uma descarga de luz, né? Que ilumina esses downloads, esses cliques, né? Como se a lanterna ali se acendesse diante da escuridão. E olha que interessante, a lua em Escorpião, na fase cheia, aquilo que está na incubação, ela sai dessa inatividade para trazer um clarão, né? Para acender uma luz que não te fazia enxergar na própria escuridão. Então, esses choques de consciência, eles acontecem em muitos momentos corriqueiros, do nada mesmo, nas coisas do dia a dia, quando você está lendo, quando você está caminhando, né? Podem vir por sonhos, inclusive, né? Para quem tem essa receptividade através dos sonhos. E eles vêm em determinados ciclos da vida, os choques de consciência, com muito mais força. Na astrologia tem o retorno de Saturno, que geralmente vem com um choque de consciência, dentre outras fases, né, aí de desenvolvimento pessoal, é quando você ali sai de uma fase para uma outra, né? Quando você amadurece, quando você se depara com a realidade dura de algumas coisas. Então, é quando você entra ali na faculdade, ou quando você sai da sua fase ali adolescente, né, para entrar na faculdade, quando você começa a trabalhar, né, que vai dando um passo aí para esse processo de se tornar adulto, ou quando casa, ou quando tem filhos, enfim, também quando tem rupturas fortes na vida, né, alguns eventos que acontecem, a perda de alguém, tem muitas situações que trazem esse choque de consciência, e isso traz desconforto, traz um certo deslocamento, porque você não se identifica mais com a fase anterior, e nem se está ainda na fase seguinte, então fica bem nesse ponto de transição, né, uma fase que você esteja ali solteira, por exemplo, e vai se casar. Então, essa fase de transição é como se uma ruptura estivesse acontecendo, né? Na verdade, uma ruptura está acontecendo. E aí, nesse ponto da transição, é como uma incubadora. Porque há um desligamento acontecendo de uma fase anterior e uma inatividade
né, sem clareza total ainda da fase seguinte, porque ela está sendo atravessada. E aí esse choque de consciência acontecendo. Até que o que estava ali em inatividade, de repente, sem dia, sem lugar certo para se dar, vem um clarão, vem aquele clique, né? E aí ganha o que estava em inatividade ganha uma atividade de forma bem clara, os pés firmados na nova fase, e aquele choque inicial sendo dissolvido. Só que o que antecede o renascimento das cinzas, né, nesse arquétipo de escorpião, nessa energia profunda, é a transmutação, é a inquietação, é o desconforto, porque não dá mais para seguir no automático naqueles pontos, seja diante de uma ruptura da vida, seja diante de uma perda, a mudança de fase, né, a passagem de alguém na sua vida, porque ali despertou algo, deixou de estar adormecido, né, na incubadora do inconsciente e ganhou um espaço em você. Acendeu uma luz. Então, o automático não vai ser mais possível, né? Colocar ali a marcha no neutro e só seguir. E aí, nesse ponto, há um forte impulso interno que algo precisa ser transmutado, precisa ser mudado para você renascer, né, ali após a recuperação do choque. E aí, lindeza, tudo pode emergir um desespero, um choro do nada, sem motivo, uma angústia, porque você acessou algo que não vai fazer mais com que as coisas sejam como antes, né? Isso pode vir com um desespero, inclusive, porque não há mais uma identificação, como eu disse, com a fase anterior. E aí, se vocês pensarem bem, a vida é isso constantemente, né? Quanto você menos espera, é daquela pessoa ali que você tinha mais apreço que vem uma espada escondida. E a vida colocando ali na sua frente o que você precisa enxergar por algum motivo, para você não tapar mais os olhos. E isso é para o seu bem, né? Eu digo que o campo aqui de energia não tem como enganar. A energia, ela é inteligente, ela tem um caminho e é o caminho da verdade, né? Do alinhamento com o divino, da coerência. E tudo que é distorcido, né, fora da verdade, você pode não estar enxergando, mas a vida dá um jeito de te mostrar e chegar muitas das vezes, né, como se fosse a maioria, eu diria, nas vias de fato. E aí, as vias de fato é para você que estava com ali aquela tendência a resistir, a custar acreditar, muitas vezes, né? É pronto, dizer não, é, é isso mesmo, e fazer, né, da inatividade, como eu disse, para a atividade, para a consciência, esse choque de consciência, entender, né, esse lugar que a energia é inteligência, é inteligente. Ela segue um fluxo dentro do que cada um tem aí como aprendizado na vida, o que cada um produz como causas, enfim, dentro dessa energia de escorpião, tem muito esse lugar também, que é um ponto importante a se trazer aqui, da manipulação, porque os jogos de poder ocultos, escondidos, né, eles são parte de uma energia distorcida, fora da verdade. E é preciso entender que tudo se revela em algum momento dentro do campo energético. Como eu disse, não tem como enganar a energia. A energia segue uma coerência. E aí o campo de manipulação, ele vem de um medo de perder, né, o controle, e muitas vezes por sobrevivência emocional, inclusive, né, por uma fragilidade que reside internamente de que a pessoa não se basta, ela precisa manipular as energias, o outro, a situação, para ela sair, né, por cima da carne seca, como se diz lá no sul. Eu sou do sul, gente, apesar do meu sotaque ser aqui de Niterói, minha cidade do coração, mas
voltando, né, a pessoa fica ali achando que tá por cima de tudo, manipulando o campo, e uma hora, né, isso se rompe, na verdade, né, o campo mostra, a vida traz, e aí é uma fragilidade muito grande, né, um medo profundo aí, ou de ser enganado, de ter passado por outras situações, ou de se vulnerabilizar, né, para o processo com o outro, porque quem precisa manipular tem um medo muito grande de perda, né? E, enfim, muitos complexos que podem existir, como o complexo da inferioridade, né? De evitar sentir a perda do próprio controle que vem aí dos choques, inclusive de consciência, né? Se fosse tudo nas claras, seria melhor para todo mundo, né? Mas às vezes a própria pessoa não consegue, né, estar tão consciente que ela mesma faz esse tipo de situação, de manipulação. Então, isso aqui, gente, dentro de um espaço da nova era, é entender que se rompe, né? Que não controlamos aqui a nossa própria vida. Então, quando a vida tirar algo da sua vida, entenda que nem sempre você vai estar totalmente consciente do que houve, né? Às vezes é do nada. Eu ouço muito isso, inclusive. E aí tem essas questões, né, de Plutão ali, né, precisando ser trabalhados na energia de cada um. Então, pensem aí o que está ganhando clareza, o que está virando potência para você transformar as suas próprias dores da perda, esses jogos emocionais de poder também, né, dentro das relações. É importante pensar sobre isso. E quais os mecanismos que estão sendo ativados aí dentro, as fragilidades, né, que estão vindo aí à tona para serem trabalhadas nesse momento, para fortalecer, né, esse momento que sai da incubadora e vem para os seus braços ali, para o desconforto das mudanças que simplesmente se apresentam, né, sem hora nem lugar, mas que são necessárias para os processos da vida. Então, é isso, essa reflexão, conectem-se, tenham um ótimo dia e voltamos por aqui. Namastê.